Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa apresentação com o tema de proteção respiratória. Essas são as integrantes do grupo. Bom, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual é uma obrigação por parte das empresas, enquanto cabe aos trabalhadores a tarefa de usá-los adequadamente, de modo a garantir que as atividades profissionais sejam realizadas da maneira mais segura possível. De acordo com a legislação trabalhista, os EPIs são exigidos em todos os ambientes profissionais que ofereçam qualquer tipo de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores, independentemente de sua área de atuação. Bom, existem diferentes tipos de EPI, cada qual com características específicas que fazem com que o disponível seja indicado para uma determinada função. Os chamados equipamentos de proteção respiratória, EPR, por exemplo, são disponíveis que têm proteção com o objetivo de evitar que os trabalhadores sejam contaminados por meio de suas vias respiratórias, evitando a inalação de agentes presentes no ar. Você sabe qual é a importância dos equipamentos de proteção respiratória? A principal importância desses equipamentos é evitar que os colaboradores sejam contaminados por agentes químicos e biológicos que estão no ar. Dessa forma, é importante prevenir o surgimento de diversas doenças respiratórias provocadas pela inalação de gases ou de substâncias tóxicas nos estabelecimentos laborais. Essa proteção objetiva cuida da saúde do trabalhador e da sua integridade. Além disso, é importante preservar o bem-estar daqueles que exercem suas funções em ambientes que podem causar risco de contaminações. Pode ser necessário o uso de proteção sempre que existir risco de introdução no organismo, através da via respiratória, de substâncias suspensas no ambiente que sejam agressivas ao organismo. A proteção respiratória é essencial para evitar uma série de doenças ocupacionais associadas à inalação de partículas nocivas ao corpo humano. A utilização de equipamento de proteção respiratória dentro de uma organização é regulada pelo Programa de Proteção Respiratória, que reúne um conjunto de medidas que visam controlar a incidência de doenças respiratórias. Também recomenda-se o uso de meios primários de contenção, como equipamento de exaustão externa, sempre que necessário, além de normas e boas práticas de laboratório. Os parâmetros de seleção e uso adequado devem seguir a Instrução Normativa número 1 de 1994, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, e do Manual de Programa de Proteção Respiratória do Fundacentro de 2016. No caso da proteção contra exposição a agentes biológicos, seguir a orientação da NRR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviço de Saúde, e da Cartilha de Proteção Respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os EPRs. Em quais áreas são usados? O uso dos equipamentos de proteção respiratória é obrigatório em todos os locais de trabalho que contam com a presença de agentes contaminantes que podem ser absorvidos por meio da respiração. É o caso, por exemplo, de indústrias que lidam com fumos metálicos, poeiras e minerais e agrotóxicos e tintas. Esses dispositivos também são indicados para ambientes de trabalhos que há oxigenação prejudicada. Os bombeiros são os profissionais que frequentemente precisam entrar em locais com pouco oxigênio e presença de gases tóxicos, sendo essenciais a utilização
de EPRs para evitar o prejuízo à sua saúde e o seu bem-estar. Trabalhadores de laboratórios e farmácias de manipulação são outros que também devem sempre contar com equipamentos de proteção respiratória, evitando a contaminação com as substâncias às quais são expostos no dia a dia. Os principais equipamentos de proteção respiratória existentes são: máscara de proteção descartável, indicada para proteção contra a inalação de partículas e de baixa concentração de gases e vapores orgânicos. Máscara de proteção semifacial com filtro. Confere proteção contra gases tóxicos, partículas de poeira, pintura e ácido. Máscara de proteção facial inteira. Protege não apenas o sistema respiratório, mas os olhos. É recomendado para ambientes profissionais com elevada concentração de contaminantes. O respirador deve possuir o certificado de aprovação emitido pelo Ministério de Trabalho e Emprego, e antes do uso, o usuário deve realizar o teste de ajuste de vedação para detectar vazamentos de ar, conforme preconizado no regulamento. A substituição deve ocorrer sempre que necessário para garantir a eficiência do respirador e segurança do usuário. Doenças transmitidas através das vias respiratórias. O que são doenças de transmissão respiratórias por gotícula? São aquelas que ocorrem pela disseminação de gotículas, partículas maiores que 5 micrômetros, geradas durante tosse, espirro, conversação ou na realização de diversos procedimentos, tais como inalação, aspiração e etc. O que são doenças de transmissão respiratórias por aerosóis? São aquelas que ocorrem pela disseminação de partículas menores que 5 micrômetros, geradas durante tosse, espirro, conversação ou na realização de diversos procedimentos, entre os quais pode citar a broncoscopia, a indução de escarro, a nebulização ultrassônica, a necroscopia, entre outros. Como pode ocorrer a exposição dos agentes biológicos dispersos por vias aéreas? O doente ou portador, quando fala, tosse ou espirra, dispersa agentes etiológicos de doenças de transmissão aérea. Deste modo, qualquer pessoa pode ser exposta a esses agentes quando em contato com o doente ou portador, ao entrar em ambientes contaminados ou ao realizar procedimentos nessas pessoas. Medidas de precaução indicadas para doenças transmitidas por gotículas. Quando a proximidade com o paciente for igual ou inferior a 1 metro, deve ser utilizada, no mínimo, uma máscara cirúrgica. Para a melhor definição de rotina, orienta-se que seja utilizada máscara cirúrgica sempre que entre em contato com o paciente. Outras medidas de precaução que também devem ser utilizadas: internação do paciente em quarto privativo, ou, caso não seja possível, em quarto de paciente com infecção pelo mesmo micro-organismo. A distância mínima entre os leitos deve ser de 1 metro. Transporte de paciente limitado, mas quando necessário, utilizar máscara cirúrgica no paciente. Visitas restritas e orientadas pelo profissional de enfermagem. No contexto da pandemia que estamos passando, mostrou-se essencial o uso de proteção respiratória, especificamente as máscaras, que se tornou um novo adereço do nosso dia a dia. Para nós, profissionais de saúde, o seu uso é indispensável, principalmente porque a propagação do vírus é por via respiratória. Então, é cada dia mais necessário o uso da máscara para reforçar a biossegurança. Foi lançada uma cartilha voltada para os profissionais de saúde, onde diz que a utilização de EPIs é indispensável para toda a equipe de saúde bucal. Nesse caso, se refere à saúde bucal porque foi voltada para esses profissionais, porém, a gente sabe que se amplia a todos os profissionais de saúde.
e pessoal técnico de apoio durante seu turno de trabalho, onde possa haver qualquer chance de contágio com SARS-CoV-2, inclusive com a possibilidade de atendimento a pacientes assintomáticos, mas que continuem infectantes. Dentre esses, destacam-se os equipamentos de proteção respiratória, que correspondem a todo equipamento utilizado para a proteção respiratória do usuário. Aqui no próximo slide, a gente tem mostrando os tipos de máscara que a gente pode estar utilizando para evitar a contaminação do vírus. Dentre elas está a máscara cirúrgica, que é indicada para profissionais da área de saúde e pessoas com suspeita ou contaminadas pela Covid-19. A máscara caseira, que é de tecido, direcionada para a população em geral. E a máscara N95, que ela é indicada para profissionais de saúde em procedimentos específicos. A diferença entre a máscara cirúrgica e a caseira é que a cirúrgica ela é descartável e a caseira ela é reutilizável e lavável, né? E a OMS lançou novas orientações para a fabricação das máscaras de pano, porque em determinado tempo da pandemia foi ordenado que as pessoas começassem a usar máscara. E com isso, surgiram vários tipos de máscara e algumas não seguem as normativas necessárias para combater a propagação do vírus. Então, recomendou-se o quê? Que a máscara tivesse 3 camadas de tecido, sendo uma de material hidrofóbico, outra de material sintético e outra de material absorvente. Vale lembrar que a máscara cirúrgica é descartável e a N95, ela é, em alguns casos, ela é semi-descartável, dependendo, né, de como ela é usada e dependendo do estado que ela está também. Uso correto da máscara. Antes de colocar a máscara, lave bem as mãos com álcool e sabão ou utilize o álcool em gel 70. Ao manusear a máscara, pegue-a apenas pelo elástico ou da parte da traseira, evitando tocar na parte da frente. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara. E quando utilizar a máscara, evite tocá-la. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem antes de retirar as máscaras. A máscara deve ser trocada a cada 2 ou 3 horas, ou quando ela apresentar sujidade ou umidade, o que ocorrer primeiro, né? O uso da máscara caseira é individual, não devemos ser compartilhada entre amigos e familiares. Para a lavagem e higienização da máscara, colocá-la em mesa por 30 minutos em um recipiente com meio litro da água e 2 colheres de sopa de água sanitária. Após tempo de emissão, realize o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão. Após secagem da máscara, passe com ferro quente e acondicione saco plástico e limpo. Descarte a máscara sempre que apresentar sinais de decomposição ou funcionamento. Essas foram as referências que a gente utilizou para a confecção do trabalho e pesquisa.